Olá, ouvintes. Aqui irei me identificar como Guinho. E a história que aqui lhes conto aconteceu comigo em 2011. Nesse tempo, as lan houses ainda eram muito frequentadas, tanto por quem buscava por pesquisas escolares e de trabalho, quanto por quem queria apenas se divertir com jogos de computador. Eu também costumava frequentar esse local para jogar com pessoas que gostavam do mesmo estilo de jogos que eu. E foi em uma dessas ocasiões que algo muito estranho me aconteceu. A lan house que eu frequentava ficava dentro de um local antigo, que tinha também uma padaria, e na parte de cima uma espécie de residência improvisada. A lan house em si não era muito grande. Era um corredor que de um lado era parede, e do outro, uma vidraça. Detalhe que essa vidraça é do tipo que, de dentro se vê quase que perfeito o lado de fora, porém, de fora, não se consegue ver nada de dentro. Na ocasião eu estava com meu irmão e meu primo. Todos os três estávamos em um computador diferente, um ao lado do outro. Nós estávamos usando computadores que ficavam do lado contrário da parede, do lado onde tinha a vidraça. Tudo andava normal. Certa hora, quando já havia anoitecido, notei olhando pelo vidro, que na minha frente, do lado de fora, haviam alguns meninos conversando, provavelmente frequentadores da lan house, que estavam tomando um ar e conversando. Até aí tudo normal. Mas foi então que percebi que entre eles havia um menino diferente, no qual me olhava também pelo vidro, algo que seria quase que impossível porque o tipo da vidraça não permitia. Esse menino era muito diferente dos outros. Suas vestes eram estranhas. Eram como aquelas roupas que os meninos usavam em épocas passadas, com boinas e suspensórios. Algo impossível para o ano e o local em que estava, onde todos se vestiam muito casuais. Era como se ele fosse de outro tempo. O menino alternava entre olhar para baixo e depois para mim, como se olhasse para algo que estivesse mais embaixo. A imagem desse menino era diferente da imagem dos outros dois que conversavam. Parecia mais um reflexo de algo que estava atrás, como se não estivesse do lado de fora. Foi aí que notei que era como se ele estivesse atrás de mim, refletido no vidro, olhando para a tela do meu computador. Como era costume de alguns meninos, que olhavam enquanto outros jogavam. Quase que de imediato me virei e olhei para trás. E nada e ninguém havia ali. Quando volto a olhar para frente, continuava a ver o menino, olhando para baixo, e depois me olhando. Estava sem entender o que estava acontecendo. E novamente me virei e olhei para trás. E continuava sem ninguém. Somente com as outras pessoas que estavam usando os computadores de frente para a parede. Foi então que me virei e perguntei para o meu irmão, que estava ao meu lado, se ele tinha visto alguém atrás de nós. Meu irmão tirou os fones de ouvido e me respondeu que não, colocando novamente os fones em seguida. Quando eu volto a olhar para a frente, ainda continuava a ver o menino. Aquela situação já estava ficando perturbadora. Quando de repente os dois meninos que conversavam do lado de fora, saíram de onde estavam, deixando o menino sozinho, como se não tivessem notado sua presença. Logo depois um carro estaciona bem de frente à vidraça, pois ali era como um pequeno estacionamento para a lan house. Ele para bem em frente onde eu estava, iluminando todo o vidro com os faróis. A imagem no vidro ficou ofuscada com a luz, impossibilitando de ver qualquer coisa além dos faróis. Logo em seguida ele apaga os faróis do carro, fazendo com que a imagem de fora voltasse a ser visível. Porém a imagem do menino já não se via mais. Só se viu o carro que tinha acabado de parar ali. E assim, tudo seguiu. Não voltei a ver de novo aquele menino. Tudo continuou igual. Até que, nos fomos da lan house, e voltamos para casa, onde relatei para todos o que eu havia visto. E nisso eu pergunto, o que poderia ser isso? Algo sobrenatural? Um espírito curioso do passado? Uma janela no tempo? Ou simplesmente um reflexo fora de foco? Bom, isso eu não sei, mas que foi algo estranho foi. Afinal, quem disse que não existe?